A revelação de Deus para Paulo alcançar os gentios, ir como missionário para o campo, foi algo no seu coração. E é algo que tem que acontecer com todos nós, servos de Deus. Todos nós precisamos ser desafiados, não apenas pelos nossos líderes, mas pela própria palavra de Deus, porque a grande comissão já nos foi dada. E eu faço menção, irmãos, ao testemunho de uma missionária chamada Sophia Miller, que também no próximo slide, nasceu em 1910 e morreu em 1995. E ela se converteu em 1945, e 4 anos após, ela decidiu no seu coração: quero ser missionária. O amor pela mensagem do Evangelho transbordava em seu coração. E ela vem ali pela Colômbia, entra em alguns rios que cruzam a floresta amazônica, e depois de mais de 1000 quilômetros de viagem, por a orientação do Espírito Santo de Deus, ela para e começa um trabalho missionário já nos limites brasileiros da Amazônia, com 2 tribos chamadas Curipaco e Baniwa, plantando cerca de 200 igrejas entre pelo menos 4 etnias, traduzindo a Bíblia para o Curipaco em porções para pelo menos 4 línguas. O feito dessa missionária, irmãos, foi tão grande que em 2007, quando ela já estava morta, a FUNAI reconheceu oficialmente que os locais onde ela abriu as igrejas, onde ela trabalhou, são os locais onde há menos indígenas que enfrentam problemas com alcoolismo, conflitos de violências, de guerra entre tribos. São locais onde possuem um alto nível de alfabetização, cerca de 95% de alfabetização. Aquela missionária tratou de alfabetizar aquele povo, tratou de fazer a tradução bíblica de toda a Bíblia para a língua curipaco, e de porções da Bíblia para outros idiomas. Plantou 200 igrejas, e ali ao final do seu ministério, quando foi entrevistada e questionada acerca de como foi a sua chamada missionária, ela disse: eu nunca tive uma chamada missionária, eu nunca tive uma chamada específica de Deus. Eu apenas me converti, eu apenas recebi o fluir do Espírito Santo no meu coração, e entendi na palavra de Deus que Jesus nos comissionou a ir por todo o mundo, a anunciar o Evangelho. Essa foi a conclusão também de Paulo. Este foi o legado de Paulo. Paulo saiu para fazer a obra missionária, e assim somos desafiados a nós, a sermos missionários, aonde Deus tem nos plantado, seja na nossa família, seja no nosso local de trabalho, ou seja, assumindo um compromisso transcultural com as nossas orações, nossas contribuições, ou o nosso envio. Aleluia, glória a Deus. A dedicação de Paulo salta aos olhos, a dedicação de Paulo chama-nos a atenção. O capítulo 3 da leitura bíblica em classe, o versículo 1, fala o seguinte: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo estava preso por amor aos gentios. Capítulo 1, versículo 24 de Colossenses: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo completava no seu corpo o que precisava ser manifestado em termos de sofrimento, em prol da salvação dos gentios, em prol da formação da igreja, em prol da edificação e do crescimento da igreja do Senhor. Paulo foi abnegado, foi desprendido. Capítulo 20 de Atos, versículo 22 e 23, a Bíblia registra que nos últimos episódios, antes da prisão de Paulo, assim como Jesus foi levado pelo Espírito a Jerusalém, sabendo que iria ser preso pelas autoridades judaicas, iria ser crucificado. Paulo vai para Jerusalém sabendo que na cidade de Jerusalém lhe esperavam prisões,
pelo tipo de evangelho que ele defendia, porque era um evangelho que trazia um forte conflito com essa muralha que separava judeus e gentios. Então Paulo vai para Jerusalém e o Espírito lhe revela de cidade em cidade que lhe esperava prisões e açoites, e mesmo assim Paulo segue resoluto em direção ao seu martírio. Na prisão de Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 28, ele é preso porque leva um gentio a entrar no templo. Ele é preso e na sua defesa ali, naquele episódio da sua prisão, ele chama a atenção de todos e começa a discursar o seu testemunho. E no discurso do seu testemunho, ele começa a dizer que várias coisas até chegar a falar como que ele foi levantado por Deus para levar a mensagem aos gentios. Quando ele fala isso, a multidão se revolta e a Bíblia narra, eles ouviram até aquele ponto, daquele ponto em diante não puderam mais ouvir. Eles se alvoroçaram. Oh, aleluia! O direcionamento do Senhor para Roma, em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo, depois de comparecer a diversos julgamentos, ele já estava na expectativa de repente ser solto, mas então o Senhor fala para ele: Paulo, tem bom ânimo, porque como desse testemunho para mim aqui no Sinédrio, e nos governadores da Judeia, eu quero que você dê testemunho para mim em Roma. Então Paulo, a partir dessa revelação, contesta e recorre a Roma, quando ele poderia ter sido solto, e ele então é custodiado, é levado para Roma como prisioneiro, o que mais na frente culmina com a sua execução e a sua decapitação, e ele é morto pelo Evangelho, em amor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E termino essa aula, irmãos, fazendo à tona o chamado que Paulo faz a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, 8. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, esse texto que eu li. E por último, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e 10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Que possamos, irmãos, também atender esse chamado de Paulo a Timóteo. Que possamos também estarmos prontos para sofrer por algo que Deus espera que nós soframos. Estarmos prontos para nos gastar, para nos entregar, para não ser apenas ouvintes, mas sermos participantes, sermos ativos, sempre abundantes, sempre constantes, sempre crescentes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, Ele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, nosso trabalho não é em vão,